Paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos abrir a Bíblia, meus amados irmãos, nesta tarde gloriosa, no livro de 1 Reis, capítulo de número 13, capítulo 12. Vamos para o capítulo 12. Tarde gostosa, né, irmãos? A igreja está bonita. Domingo à tarde nós tivemos um culto aqui, lindo, a igreja estava repleta. Glória a Deus, frio, muita gente veio à tarde. E hoje, graças a Deus, o tempo abriu e nós estamos aqui para ouvir a palavra. À noite o nosso pastor vai estar conosco. Ele está se recuperando daquela tosse, lembra que eu falei com vocês? Ele foi no médico ontem, graças a Deus, nada de grave, deu uma febrezinha, mas está tomando medicamento e está se recuperando da tosse. Domingo ele pregou com bastante tosse à noite. Quem viu, estava aqui domingo à noite, percebeu, né? Mas Deus usou ele tremendamente. Uma mensagem, vou falar com vocês. Eu falei com o pastor Antônio ali que puxou o tapete e bateu a poeira. A mensagem de domingo à noite foi importantíssima. Tinha um rapaz aqui que depois do culto veio confessando e propondo servir a Deus aqui nesse lugar. Mensagem gloriosa. Quem encontrou diz amém, meus irmãos? Vamos já, são 3h35, vamos aproveitar e já ler a Bíblia, a gente tem um tempo maior para orar pelos irmãos e terminar o culto cedo. Verso 26 a seguir. Capítulo 12 de 1 Reis e o versículo 26 a seguir. Irmão Gideone está aí, para quem não sabe, esse jovem presbítero que abriu o culto, é um obreiro que chegou mais recente agora, né, para a escola de formação de obreiros. Ele e a irmã Gabriela está ali, esposa do nosso querido irmão, estão aí também integrando esse quadro de soldados, né? E ele está responsável pelo campo lá em Quisizana, e está morando já em Curitiba. Ele dirigia a igreja em Ituiutaba, lá na pontinha do Triângulo Mineiro, já quase no Goiás, bem naquela voltinha do mapa de Minas, aquele desenhozinho lá, naquela pontinha lá. Eu já tive a oportunidade de estar na casa deles quando eles eram bem novinhos, né? Não preguei, na verdade, mas estive acompanhando o pastor Fidelis na época. Amém, meus irmãos? Quem encontrou diz amém? Amém. Capítulo 12, 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Verso 27 agora. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. 28. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Verso 29. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Olha que terrível. E o 31. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Verso 32. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhante fez em Betel, sacrificando aos bezerros que lhe fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. Sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra e nós estamos nessa tarde com os obreiros aqui no altar, nessa tarde da palavra, para falar do Teu amor e da Tua bondade. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de estar aqui, meus amados, juntamente com os amados irmãos, amado Deus. Abençoe o teu povo e abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus.
Pode assentar, irmãos. Louve a Jesus com as suas palmas. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Como é bom estar na presença de Deus, irmãos. Esses irmãos que estão no altar hoje aqui, irmãos, são irmãos que tomam conta de trabalhos aqui na Grande Curitiba, são responsáveis por campos, por região, irmãos que estão em oração e jejum, fazendo a obra de Deus aqui na Grande Curitiba. Tá bom, meus amados? Queridos irmãos, olha, como é uma quarta-feira de orientação da palavra, e eu queria falar com vocês. Hoje, o povo sofre. E o motivo que o povo sofre, o principal motivo do sofrimento do povo, a falta de liderança, falta de homens de Deus, faz a igreja atual, não digo a placa da nossa igreja, mas a igreja evangélica brasileira e mundial, sofrer, pastor Jurandir, pela falta de homens de Deus, falta de liderança. Quando a liderança, irmãos, ela vacila, todo mundo sofre. Porque ninguém é insano para dizer que nós não seguimos e nós não observamos a vida do próximo. Ah, não olha para o irmão não, olha para Deus. Mas como é que você vai ver Deus, se não é através da vida do irmão? Através de um testemunho de alguém. Como é que Paulo dizia? Sede meus, como eu sou de Cristo. Então não tem como. Querendo ou não, quem está em eminência, ele é uma liderança e ele é observado. Essa pessoa tem que ser uma pessoa de uma postura, até porque a Bíblia já avisa que vai sofrer mais duro juízo. Quem é mais dado é mais cobrado. Então ele vai ter juízo. Diz a Bíblia que o líder é aquele, o pastor, é aquele que vai prestar conta das ovelhas diante de Deus. É isso que a Bíblia diz ou não é? É Bíblia. Vai prestar conta diante de Deus. Então a liderança ela é terrível. E aqui nós estamos falando de Jeroboão. Quando o reino foi dividido, o reino do norte ficou para Jeroboão, um servo de Salomão, um servo. Porque Deus é assim. Ele escolhe quem ele quer escolher para o chamado da obra. Às vezes ele pega um Salomão, que é um homem que veio de filho de um rei, mas Salomão não pode esquecer que atrás dele tinha o pai, que era um pastor de ovelha, desprezado por todo mundo. E Salomão, em toda a sua glória, achou que o reino na sua mão, uma vez na sua mão para sempre. E nós não somos dono de nada. Nós estamos aqui por misericórdia de Deus. No altar de Deus não tem cadeira cativa para ninguém. Nós estamos pastores em uma região. Nós não somos o pastor daquela região. O pastor é o Senhor. Estamos ali para cuidar do rebanho do Senhor. E amanhã ou depois tem outro. E a obra prossegue. Quando o obreiro ele acha que ele não pode ser substituído, é porque a hora chegou da substituição. Nós não somos dono da obra. O dono da obra é o Senhor dos exércitos. E Salomão construiu muita glória. E ele achou que ele era insubstituível. Que ele podia fazer o que ele quisesse. Podia se relacionar com a mulher que ele quisesse. Poderia adorar deuses estranhos como ele adorou. Deuses estranhos. Mas o Senhor diz assim: eu rasgo o reino da mão do seu filho. Rasgou, porque Deus faz isso. Tem gente que fica preocupada: mas eu tenho que levar o recado para o pastor. Tem que botar o dedo comigo e assim, eu vou no dedo do pastor, na cara do pastor e põe meu dedo. É um bobo. Quem trata com o pastor é o Senhor. Porque Deus é Deus de ordem. Quem sabia disso, irmãos amados? Deus é Deus de ordem. Davi não era bobo, ele sabia disso. Ele sabia que Saul estava caído, mas ele não podia tocar em Saul. Ele sabia que mesmo Saul caído, ele não devia tocar em Saul. Ele espera: não, Senhor, o Senhor prometeu que eu vou ocupar o reino de Judá, que eu vou ser rei de Israel, mas o Senhor dá o seu jeito de tirar Saul do meu caminho, porque não sou eu que vou tirar Saul do meu caminho.
Se Deus tem um chamado na tua vida, meu irmão, Ele vai encaminhar tudo para o chamado se cumprir. Está entendendo? E aí Salomão caiu do cavalo, porque ele achou que ele era o dono do pedaço. Pois é, perdeu. O filho dele agora viu o reino rasgar na sua mão sem poder fazer nada. Rasgou na mão dele. Ficou agora 10 tribos com Jeroboão. O Senhor falou assim, ó, e o Senhor vai dizer mais, eu vou tomar de você e vou dar o seu servo. Um menino, um jovem laborioso, que corria, que trabalhava. O Senhor nunca gostou de preguiçoso. Isso aqui, irmão, para nós obreiros já dá para entender. Que Deus tire de nós essa muquinha, essa preguiça. Preguiça física, preguiça espiritual. Obreiro preguiçoso. Sabia que tem irmãos que ele não é nem obreiro, não é nem pastor, ele não é nem dirigente de campo. Ele tem preguiça de ungir os irmãos aqui na frente. Eu fico pensando, que obreiro é esse? Quando você chama para ungir, sai pela tangente, sai por lado, porque ele não tem prazer de pegar o azeite para ungir o povo. Um homem desse vai ter prazer de fazer o quê? De fazer uma visita? De fazer um programa de rádio? De orar pelo doente? De fazer a obra de Deus? Se ele corre para não ungir, irmão, eu vou dizer para você, nem receba a unção de um homem desse não, porque uma unção dessa aí, água é a mesma coisa. Alguém que vai ungir, tem que pegar o azeite na mão aqui, ó, e dizer, Senhor, eu sou ministro do teu altar, e eu vou ungir como manda a tua palavra, e quando eu colocar o azeite, a vitória vai chegar. A última unção que teve aqui a presbítero em janeiro, eu fiquei maravilhado. Gostei de ver. Teve uns irmãos que foram ungidos a presbítero aqui, terminou de ser ungido aqui, acabou a unção aqui, eles levantaram aqui em cima, e o povo precisando de oração, faltava obreiro aqui em cima, eles pularam aqui em cima e pegaram o azeite e já começaram a trabalhar para Jesus no mesmo dia. E eu escolhi um deles e vim aqui e falei assim, já que está começando mesmo, unge a minha cabeça. E ele botou azeite na minha cabeça e clamou o sangue de Jesus. Quando Deus levantar, faça com alegria. Jeroboão era laborioso. Irmão, vou falar uma coisa aqui, ó. Rodear a cadeira não dá nada não, viu? Os irmãos de Davi, quando falaram que Samuel ia lá, que Samuel ia chegar lá e que ia ungir um rei, eles prepararam a mesa. Eu imagino, como é que chama os filhos os irmãos de Davi? Como é que é? Sanabe? Samar? Eliabe? Abinadab, pastor Analberto. Imagina esse pé da cadeira. Essa aqui é minha. Quando ele falar para sentar, o banquete está lá. Eu imagino o pernil dianteiro, né, que era comida de sacerdote. O pernil dianteiro. Quando ele falar para sentar, a cadeira é minha. Não adianta, meu irmão. Vigiar a cadeira não adianta. Pode ficar tranquilo que Deus te acha aonde você estiver trabalhando. Não adianta ficar marcando cadeira, não. Lembra daquela brincadeira que a gente era criança? Que brincava da música, quando parava a música sentava? Aqui não funciona não, filho. Não adianta segurar a cadeira, não. Aqui você pode ficar tranquilo. Lá no campo, ninguém está te vendo, ninguém está te enxergando, mas o Senhor está dizendo, essa cadeira é tua, esse chamado é teu, essa obra é tua, é eu que te chamei, é eu que vou te colocar aí. Preguiçoso não dá para ser obreiro. Não dá. Não dá para ser obreiro. Preguiçoso não dá. Uns homens mole, irmão, preguiçoso. Sem ânimo para nada. Não tem ânimo. Você vê que o camarada não tem ânimo para nada. Não tem força, não dá. A obra de Deus é laboriosa. Não é fácil. Não pensa você que a gente, não estou pregando que a gente não cansa, não. Tem dia que as pernas estão doendo. Tem dia que está cansado. Mas quando você deita cansado diante de Deus, é a melhor coisa dessa vida. Você dizer assim, hoje eu trabalhei para o meu Senhor. Hoje eu ajudei alguém. Fiz a obra de Deus. Não é assim? Veja que não é preguiçoso não. O Jeroboão era laborioso. Era um homem que corria para lá, corria para cá, ia para um lado, ia para o outro. Tanto que quando Salomão morreu, mandaram dizer para ele no Egito, morreu. Salomão morreu, pode voltar. E ele assumiu já o lugar dele e foi lá. Eu vou conversar com o filho dele. Ele não tinha plano de abrir trabalho. Ele não tinha plano de se rebelar contra o rei, estabelecer, mas foi o Senhor que falou com ele. Eu vou te dar um povo, porque se Deus vê um homem trabalhador, Deus coloca um povo no caminho dele. Deus põe um povo.
Deus põe um povo. Eu não sei o que será da minha vida, mas até hoje, onde eu passei, o Senhor botou um povo no meu caminho. Aonde eu cheguei para fazer o trabalho, o Senhor nunca deixou sozinho. Chegou um povo e sentou um povo. O Senhor colocou alguém. Quem tem um chamado de Deus, você sabe que o chamado não é seu, é do Senhor. E se você tem desejo de fazer alguma coisa, o Senhor envia o povo. Agora o camarada vai botar um culto à tarde. O pastor falou com ele: põe um culto à tarde na sua igreja, irmão. Aí ele vai botar o culto à tarde remoendo. Ai, mas para que isso? Esse culto à tarde não vai para frente. Fulano já passou aqui, já botou a culto à tarde. E se não vai para frente, não. Eu tenho que ir para o culto à tarde, se não dá ninguém. Não vai ninguém mesmo. O Senhor está vendo que você está desanimado. Você está morrendo, você é preguiçoso, você não tem ânimo, não tem força para orar por ninguém, não tem chamado de Deus, não vai mesmo. Agora, se você põe o culto à tarde e diz assim: Senhor, eu vou abrir a igreja, me mostra onde está um povo, me mostra quem está precisando, o Senhor vai enviar aqui, e você começa a orar, de repente chega alguém e fala assim, como eu já ouvi dizer muitas vezes, eu estava passando na porta e esquentou o meu peito, uma vontade de entrar aqui dentro, porque eu senti que Deus tinha uma palavra, eu senti que Deus tinha uma obra. Ai, a basura anda lá, baia. É isso que acontece. Ah, pastor, eu estou falando, irmãos, eu não estou falando de pregar aqui em Curitiba, não. Estou falando de interior, que a gente passou por um lugar que não tem igreja, que não tem ninguém, que não tem obreiro, que não tem nada. Você tinha que abrir culto, pregar, lavar a igreja, enxugar, fazer tudo, sem microfone, sem som, regulando o microfone, tentando regular com a mão na mesa. Não tinha altar, uma mesinha caindo nos pedaços, e tudo caindo. Não é esse somzão aqui, que se botar a mão aqui e botar esse som dentro da boca aqui, explode o ouvido de vocês. É caindo caruncho na cabeça, e caindo caruncho, e a mesa com 3, 4 canal queimado, um microfone enferrujado, que se você encostasse na boca, ferrugem comia você, matava você de doente, e você lá... Tem uma luta, né, irmão Robson? Mas Jesus ali conosco. Jesus ali. Eu me lembro que eu estava num culto à tarde, de repente passou um moço, e ele diz assim, o irmão Valdelenes, lá em Vitória, ele na Serra, ele desceu com o carro dele, ele tinha uma empresa de lavagem de roupa, secagem, passava roupa, ele e a família dele, e ele era aquele que tinha uma van que buscava nas regiões nobres de Vitória as roupas, a roupa de cama, né, para a empresa, para lavar e passar. E ele tinha 12 anos que não ia em igreja nenhuma assim para membrar, né? Visitava, mas não era membro de igreja nenhuma, desacreditado de tudo. Aí, quando nós abrimos a igreja, um salãozinho de 38 metros quadrados, numa avenida, como é que você vai fazer o trabalho se Deus não fizer? Você não tem meio de comunicação. Aí o Valdelino vai passando com o carro e o Senhor falou com ele assim: entra nessa igreja. Aí ele temou e não entrou. Foi buscar a roupa. Na volta o Senhor falou: entra nessa igreja. Ele foi embora. Aí no outro dia ele passou, ele é o dia de culto. Quando ele voltou, o Senhor falou: entra no culto. Aí o Valdelenes entrou, parou a caminhonetinha numa rua lateral e entrou. Quando ele entrou, a palavra foi pregada, não tinha altar, não tinha nada, tinha uma mesinha que não podia firmar muito, que estava caindo nos pedaços, não tinha nada. Estava começando o trabalho ali na capital. Não tinha nada. Um som, estava todo podre. Quando terminamos de pregar a palavra, o Senhor revelou: tem um irmão que está com um exame da próstata para levar para o médico e está com medo de levar, está preocupado com esse exame da próstata, muito preocupado. O Senhor vai te dar vitória. Esse irmão veio na frente, caiu aqui na minha frente de joelho. Eu falei: Jesus, que tanta fé é essa? E abriu os 2 bração para cima. Eu falei: é agora, Jesus. Quando você vê alguém que tem fé, você fala: é agora. É assim ou não é? Que tem gente que vem para frente orar, irmão, mas vem naquele desânimo, mascando chiclete, não tem fé para nada, não vai acontecer nada. Mas tem gente que quando vem para frente para você orar, a fé dele renova a gente. Quando eu vi aquele irmão, eu falei: é hoje, Jesus, é hoje. Ele tem fé. Peguei o azeite e botei a mão na cabeça daquele homem, mas com tanta fé. Eu falei: Jesus, cura o Valdelenes. Cura, eu não sabia nem o nome, eu falei: cura o irmão, Jesus, cura o irmão, cura. E terminei o culto, não conhecia ele, no meio da multidão, foi embora. Isso na quarta-feira, igual hoje à tarde. Quando foi sexta-feira, o Valdelenes chega lá com 2 papéis debaixo do braço. No outro culto da tarde, 2 papéis debaixo do braço. Falou: irmão, eu estava com um exame para levar e estava com medo. Mas quando terminou aquele culto à tarde, que eu entrei no carro, começou a vazar minha próstata. Começou a vazar, molhar. Eu corri para o médico.
O médico correu e fez exame e a minha próstata voltou para o tamanho normal. Como é que faz para membrar aqui? Falei, agora. Não tem nem secretaria para fazer carteirinha, não. É comigo aqui mesmo. Vamos levantar diante de Jesus aqui, também já é membro da igreja. Levantamos a mão, oramos, e ele hoje é um presbítero da igreja. Labor, ânimo, vontade. Vontade. Como é que você vai fazer a obra de Deus desanimado? Como é que você vai diante do Senhor fazer a obra sem ânimo, sem vontade, sem fé, não, tem que ser laborioso. E esse homem é laborioso. Só que, quando ele assumiu o reino, ele ficou muito preocupado com as pessoas. É aí que tem o problema. É aí que tem o problema. Porque a palavra que você recebe, ela fere. É aí que é o problema. Que é aí que muito se vende. Você vê um Aline na igreja ali, você vê um Cláudio, está chegando agora, não dá para você alisar, falar, não, Maline, pode ficar do jeito que você está tudo mil maravilha, não precisa ter mudança, está tudo bem, vem cá, toma ceia. Não dá, a palavra confronta. Não é isso, Maline? Confronta. Não dá. E aí você tem que saber, você precisa do povo na igreja? Precisa. Mas você precisa muito mais de Deus e da fidelidade à palavra. Você tem que trabalhar com a palavra, que é dura, irmão Luiz, que é dura, que fere, mas com o amor de Deus no coração. Eu uso uma metodologia que todo mundo entende, uma comparação, melhor dizendo, que todo mundo entende. Quem aqui gosta de tomar injeção? Ninguém, eu também não gosto. Vem aquela agulha para o meu lado e eu já fico com medo. Eu não gosto de agulha de injeção, não. Se for bezetacil, olha o enfermeiro aqui, diz que gosta de aplicar. O presbítero é enfermeiro. E aí, não dói a bezetacil? Deus me livre. Mas quem é que já teve que tomar bezetacil? Levanta a mão. Ah, todo mundo toma bezetacil. Ela é um remédio bom ou não é? Remédio bom, mas dói. É a palavra. Nós somos esse enfermeiro aqui, ó, que vamos aplicar bezetacil. Bezetacil na veia. Palavra na veia. Dói. Mas se você ficar assim, ó, com a injeção, vem, que eu estou te esperando. Com aquela agulhona, vem, que eu vou machucar você com essa agulha. A criança tem gente que vai desmaiar. Vai ou não vai? Tem gente que vai desmaiar quando vê a agulha. De medo ele vai desmaiar. Mas se você, como um enfermeiro bom, que eu imagino que o senhor seja, você não é mau não, né? Vem cá. Relaxa o braço, fique em paz, já vai passar, passa um álcoolzinho, passa um algodãozinho, fica tranquilo, olha para lá, já apliquei. Aquele sorriso, a pessoa diz assim, já, não doeu tanto, doeu, mas não foi tanto. Se você vê carinho em quem está aplicando, assim é a palavra de Deus. Você tem que pregar, mas pede Deus graça para você pregar essa palavra. Pede Deus amor para você entregar o recado. É duro, é duro. Eu sei que é duro, mas alguém vai dizer assim, ó, é duro, mas aqui tem palavra de salvação. É duro, mas a palavra salva. É duro, mas a palavra conserta. É duro, mas eu sou curado das infecções do pecado. Eu sou liberto. Você não pode fazer que nem Jeroboão. Jeroboão recebe a profecia. Como é que chamou o profeta? Aías. Profetiza para ele que ele vai ser rei. E ele agora recebe a profecia e sabe que vem de Deus o chamado. Mas ele diz assim, se o povo subir lá em Jerusalém, vai ficar com Roboão. Quem prometeu ele foi Deus. Irmão, quando Deus te confiar um povo, não precisa ficar brigando não, arrumando confusão. Tem pastor que toma o campo do outro. Será? Se tem uma igreja melhor no campo do outro e a igreja é melhor, ele dá um jeito de tomar. Não, pastor, porque esse campo aqui, essas duas dá certo no meu campo. Vem para cá, puxa para lá. Não precisa disso não, porque se você é de Deus, até no Jordão, no deserto da Judeia, Deus manda um povo para estar contigo. Você vai ficar tranquilo. Onde você estiver, Deus vai estar contigo. Você crê nisso, meu irmão? Ah, não, vou inventar um bezerro de ouro. Tem gente que inventa, meu irmão, um bezerro de ouro, inventa coisa que não está na Bíblia. Inventa mentira. Inventa coisa para segurar o povo, irmão.
Bezerro de ouro. Aí põe um bezerrão. Imagina o culto lá de Jerusalém. O culto de Jerusalém sem bezerro, sem imagem de escultura, pastor Antônio, sem imagem, sem nada, aquele culto simples. E alguém diz, não tem nada de atrativo, mas o culto de Jeroboão com os 2 bezerrão, esse é os Deus que te trouxe do Egito, esse é o povo, e a festa comendo solta. E ele sabia que aquilo não era de Deus, ele não cria naquilo, mas ele queria segurar o povo. Irmão, tem que ter cuidado. Claro que é preciso colocar uma campanha, colocar um propósito, porque quando a gente põe propósito diante de Deus, Deus agrada, Deus abençoa, mas não saia da palavra, não inventa nada fora da Bíblia, fica com a palavra. Se Deus te revelou, revelou. Se Deus não revelou, não revelou. Se Ele curou, curou. Se Ele não curou, é Ele que vai curar ou não vai curar. Não cabe a você, mas use a sua fé e faça o trabalho com amor. Então o pecado de Jeroboão foi esse, querer enganar o povo. Cuidado, irmão, Jeroboão morreu, mas tem um monte de gente com o espírito de Jeroboão para enganar o povo, querendo impedir o povo de subir a Jerusalém, querendo impedir o povo de ter uma vida santa, prometendo facilidade. Para que subir a Jerusalém? É muito longe, fica aqui em Samaria mesmo, pertinho de casa. Tem alguns que falam assim, a igreja aqui é bom pertinho de casa, congrega pertinho de casa. Eu não sei, se a igreja está pertinho da sua casa, prega a palavra, amém, mas talvez ela está pertinho de casa, está parede e meia, mas ela não prega a verdadeira palavra. Às vezes é preciso ir longe. Quem sabia disso? Às vezes é preciso caminhar um pouco, ir aonde Jesus fala, ir aonde Jesus opera, e fugir do bezerro. Irmão, a gente vai ficando velho, a gente não cai nessa mais não, né? Eu vou soprar, você vai cair. Eu vou soprar, você vai ficar adormecido. Já sopraram em mim, com o espírito, tudo não caiu, não. Já pelejaram. Não. Eu sempre tive consciência das coisas de Deus. Punha a mão na minha cabeça, irmãos, e orava e clamava para ver se eu caía. Falei, não vou cair não, eu tenho Jesus na minha vida. Quando eu cheguei na igreja, oprimido, claro, pela luta. Aí os obreiros oravam por mim, clamavam, expulsavam os demônios saíam com telado. Mas falei, Jesus, eu caí, eu não vou. Eu conheço a palavra. O Senhor é comigo. E não, nunca. Eu creio nesse Deus, nunca vou dizer. Você também tem que crer nessa palavra. Senhor Jesus, eu creio. Eu não vou ser ludibriado pelo homem. Então esse é o pecado de Jeroboão. Para mim foi esse. Para segurar o povo, a pessoa faz qualquer coisa. Passa a mão na cabeça, 2 pesos, 2 medidas, 2 comportamentos, uma forma de agir de uma forma, outra forma. Essas coisas é complicada. Mas tudo bem, não é o ponto que eu quero falar. Um dos pontos que eu quero falar, e já quero orar pelos irmãos, não vou falar muito. Um dos pontos que eu quero falar para mim, que quase ninguém fala, que para mim é o mais grave de Jeroboão, é aquilo que eu falei da liderança. Capítulo de número 12, no versículo de número 31. Para mim, pastor Antônio, isso aqui é crucial. Vamos lá? Capítulo 12, 31. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Esse para mim era o erro desse homem. Dos mais graves era esse erro. Porque ele começou a levantar obreiro que não tinha chamada para fazer número. Começou a levantar obreiro que não tinha chamada por amizade, para agradar o povo. Esse obreiro, para mim, é um obreiro falido. Tem lugares por aí que vende credencial. Que em nosso meio não exista isso. Você sabe que o obreiro não tem chamada, mas porque ele é teu amigo, que ele paga um churrasco, você vai levantar ele a presbítero? Você sabe que o obreiro não tem condições de ser um diácono, mas porque você não quer perder ele, você promete para ele? Não, eu estou vindo para cá, se você me ungir, fica aqui caladinho, que daqui 6 meses eu te consagro. Você é parente de Jeroboão. Você é parente de Jeroboão. Você tem o mesmo espírito de Jeroboão. Você promete aquilo que não é seu. Olha para cá, deixa eu falar mais. Para levantar obreiro tem que ter critério. Não estou dizendo que nós não podemos errar. Eu já errei. Quem de nós já não erramos?
Nós já erramos, mas erramos com desejo de acertar. Você olha para alguém e diz assim: eu vejo Deus na vida desse irmão. Independente se é do meu campo, se é do campo do outro, mas é um irmão que tem um chamado para ser um presbítero da casa do Senhor, para ser um pastor da casa do Senhor. Você não pode apontar alguém por amizade, apontar alguém por favorecimento, apontar alguém porque te deu uma colher de doce, porque te deu uma camisa, porque te deu um abraço. Você não pode ser parente de Jeroboão. Para você levantar um obreiro, tem que ter critério, tem que ter critério, tem que ter critério de Deus. E se você for para as cartas de Paulo, está escrito lá quais são os critérios de um obreiro aprovado. Então não está? Está lá. Mas por que você levanta então? Por que ele se levanta por aí pessoas que não têm chamada e mata a pessoa? Eu me lembro de um rapaz que passou pela igreja, né, Pedro Gabriel? Um rapaz que tinha um chamado tremendo de Deus. Todo mundo via que o rapaz tinha um chamado de Deus. Mais cedo ou mais tarde Deus ia cumprir aquele chamado. Mas alguém tirou ele da igreja. Tirou ele porque precipitou. E ele está aí hoje, fracassado na fé, porque antes da hora colocou sobre ele uma carga que não era dele. Jeroboão levanta obreiro que não tem chamado. E obreiro que não tem chamado faz a obra sofrer. Obreiro que não tem chamado, que nem esses aqui, não tem autoridade de Deus para curar os doentes, não tem autoridade de Deus para libertar os oprimidos. Obreiro que não tem chamado, não tem autoridade de Deus para expulsar os demônios, para ganhar almas para Jesus, para libertar os cativos. Obreiro que não tem chamado só faz volume em cima do altar. Meu Deus, pastor, pesado, né, pastor Didi? Vai fazer o quê? É palavra, é Bíblia. Obreiro que não tem chamado, irmão, ele mata o povo. Ele faz o campo sofrer, ele faz a igreja sofrer, porque ele fica lá dentro, montado em cima do éfode, com a roupa de pastor, com o sapato de pastor, com a Bíblia de pastor, com a carteirinha de pastor, mas não tem a unção divina, não tem a unção do céu, não tem a carisma, não tem o chamado, não tem a forma de conduzir o trabalho que é peculiar de um pastor. A igreja vai sofrer. É o sacerdote levantado por quem? Por Jeroboão. Irmão, e um obreiro desse sofre, porque às vezes sofre. Se ele for inteligente, ele sofre, porque ele vai entender que ele não tem chamado. O duro é aqueles que não entendem isso. Ele não tem chamado, está todo mundo vendo que ele não tem chamado para nada, que se ele entregasse tudo para ele seria melhor. Se ele entregasse tudo, sentasse no banco e não desviasse, ficasse no banco, para ele seria melhor. Mas ele não enxerga isso. Ele acha que ele tem um chamado. Eu tenho chamado, eu tenho chamado. Não, irmão, tem que saber se tem chamado. Vai ter que acontecer alguma coisa. Vai ter que confirmar esse chamado com alguma coisa da parte de Deus. Deus confirma o chamado de quem ele chamou. Jeremias, eu estou dizendo assim: Jeremias, eu te chamei. Não, Senhor, não tem condições. Eu sei que você não tem, mas eu te chamei. Senhor, eu sou novo, eu te vi debaixo do ventre da tua mãe. Antes que tu fosse formado, eu te vi, e eu já profetizei na tua vida. Tu tem o meu chamado. O obreiro, o pastor Demar, numa reunião, citou algo ali em cima, que isso reverbera até hoje no meio dos obreiros. O que faz o obreiro não parar é a convicção da sua chamada. É o que faz o obreiro não parar. A convicção do Deus que você chamou. É isso. Você sobe no altar aqui para pregar. Você não se sente, você sabe que você não é nada, que você é um bolo de barro, mas você sabe que por trás da tua vida tem a unção do Senhor te chamou, que aquele que te chamou está te sustentando e te garante a vitória. Ele levanta o povo mais baixo, né? Sacerdotes baixos, que não era da linhagem de Levi, e expulsa os verdadeiros. Aí um profeta vai lá, isso é outra mensagem, eu não vou entrar nela hoje. Não vou entrar nessa parte. O profeta vai lá, profetiza, ele levanta a mão para pegar o profeta, a mão dele fica dura, o altar parte ao meio, a cinza desce, o profeta ora, a mão dele volta, e ele vê toda aquela cena, ele vê tudo aquilo. Deus é tão bom que Deus permitiu ele ver aquilo, para ver se ele reavaliava a sua situação.
O desejo de Deus era que Jeroboão reavaliasse o momento que ele estava vivendo. E Deus está dizendo assim, era para ele tirar o sacerdote dos baixos, consertar, tirar os bezerros e dizer, não gente, só para Jerusalém. Eu creio que Deus me chamou e Ele vai sustentar-me na presença dEle. Quem está entendendo diz amém? Mas mesmo acontecendo tudo aquilo, a mão dele ficando ressecada, a cinza descendo, o profeta dizendo que não comeria pão ali. Quando termina tudo, no capítulo 13, no verso de número 33, a Bíblia diz isso. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou. O que é tornar? É pecado continuado. Tornou ao quê? A constituir sacerdote dos lugares altos, e a qualquer que queria consagrava sacerdote dos lugares altos. Era por conveniência que ele chamava os obreiros. Viu aí? Ele tornou fazer isso, porque ele fazia por conveniência. O que ele achava conveniente ele fazia. Ao contrário do nosso pastor aqui, nós estamos orando para ser, o ministério está orando, o pastor Ademar está orando para separar alguns pastores, uma meia dúzia de pastores em janeiro. E o pastor vem orando juntamente com uma liderança. 3 da manhã eu estou em casa, de repente a mensagem chega. E aí, pastor, vamos apresentar aqueles nomes? Aleluia! Vamos apresentar aqueles nomes, porque o nome precisa estar diante de Deus. Não é por conveniência. Porque se você é chamado por amizade, você não persiste, você não continua, não faz efeito na tua mão a palavra. Você pega o microfone, mas você não tem nada de Deus para oferecer para o povo. Agora, se você é chamado por Deus, Deus te garante a vitória, Deus te usa, Deus te honra. Nós temos irmãos aqui que eu louvo eles, louvo a Deus pela vida deles, aliás, louvo a atitude deles e louvo a Deus. Tem irmãos aqui que foi chamado algumas vezes para o presbitério. Irmãos aqui, sabe o que eles disseram? Não, pastor, deixa eu ficar aqui, na posição que eu estou. Quem sabia disso que tem irmãos aqui? Deixa eu aqui, ficar sentadinho aqui. E muitos deles vai para o estacionamento, vai ajudar. E disseram não. Porque se você não tem convicção, se você não tem o fogo ardendo no seu coração, não tem amor pelas almas, se você olha para uma senhorinha aqui na igreja e você despreza ela, você não serve para ser pastor. Você olha para uma pessoa menos favorecida e você está olhando pelo bolso e você julga a pessoa pela aparência, você vai cair do cavalo, porque Deus surpreende e você não sabe de nada. Você precisa amar as pessoas, precisa pregar com amor pelas almas. Eu já vi pessoas que sobem no altar para pregar, ele tem ira do povo. Quem já viu pessoas assim, pregando, você vê arrogância? Tem um pastor da mídia que ele prega aí, ele diz, você vai para o inferno, o dedo dele só aponta para os outros, mas nunca aponta para ele. Nós estamos na mesma condição, pedindo Deus misericórdia aqui hoje, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo Deus compaixão, para mim primeiramente e depois para todos vocês que estão aqui. Que Deus tenha compaixão de nós. Vocês, obreiros que estão aí, vocês têm uma responsabilidade tão grande. Convenção vem chegando e a ficha vem para cá. Parece ser alguma coisa tão sem valor. Fazer uma ficha de diácono, não é assim não. Fazer uma ficha de diácono, os primeiros diáconos da Bíblia eram homens cheios do Espírito Santo, homens que tinham a graça de Deus. Os obreiros que eram levantados, Jesus quando foi levantar os 12 apóstolos, ele passou a noite em oração, mostrando que obreiro deve ser levantado debaixo da oração, com compromisso, para que o nome do Senhor seja abençoado. Porque um homem levantado por Deus, lembra daquele homem lá que foi expulso os demônios que dormiam no cemitério, lá de Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades? Quando Jesus volta em Decápolis, tinha uma multidão para ouvir a palavra enorme, porque aquele homem que Jesus mandou ele anunciar para a família, não anunciou para a família, mas diz a Bíblia que ele anunciou para toda Decápolis.
Quando Jesus voltou para pregar lá, ele pregou para uma multidão, porque um obreiro só, incendiado pelo Espírito Santo, faz uma obra grande, uma obra maravilhosa. Ele incendeia uma cidade. Se nós fosse contar para você livros de histórias de testemunho de heróis da fé, de homens que chegaram em alguns países, em algumas aldeias, em algumas localidades remotas do mundo, homens que enfrentaram frio, que enfrentaram a mata, que comeram carne crua junto com os índios, mas que ganharam povos, ganharam cultura inteira, porque tinha o chamado de Deus. Essa mensagem é para você que está aí sentado, é para nós que estamos em cima do altar. O chamado está aí, ele arde no teu coração? Ou só arde para pregar em cima do altar? Ou só arde para subir no altar? Ou só arde para mostrar alguma coisa? Ou arde pelos desejos de alcançar povos, línguas e nações? Eu me lembro da irmã Simone, fica de pé a igreja. A irmã Simone cantava um hino assim que ela chorava. Eu vou voltar para Caratinga, quando nós morávamos lá, e eu pastoreava a igreja em Caratinga, e a irmã Raquel cantava assim, e ela derramava lágrima. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, é como um fogo bem aceso em meu coração, que é que eu não posso andar. Eu quisera... Eu não sei cantar, mas o hino é esse. Prepara esse hino aí, quem sabe aí. Vamos ofertar? E a gente já canta para Jesus. Marquel, vamos lembrar então? Prepara esse louvor aí, Marquel. Senhor Jesus, recebe a nossa oferta. Recebe a nossa contribuição. Recebe a nossa oferta. Abençoe cada um dos meus irmãos, mantenedores dessa obra. Recebe agora, Pai, para a glória do nome de Jesus. Esse hino é bonito demais. Irmã Simone está vindo aí e ela vai cantar para Jesus esse louvor. Pode assentar. Quem tem vontade, irmãos, de fazer a obra e ganhar almas para Jesus? Vamos cantar com a irmã Simone, em nome de esposa do pastor Arlindo Luiz Magalhães, louvando o nome de Jesus nessa tarde. E na sequência nós vamos orar por toda a igreja em nome de Jesus. Mais uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? 56 do Inário, desejo missionário. Aleluia. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, perguntou por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar aqueles quase mortos sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Porque sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Direi, Senhor, aonde me ordenares. Missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar o coro, aleluia. Eu quisera ir ao campo missionário.
quase morto sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mas Ele está aqui, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Bate palma, meus irmãos, bate palma e dá glória a Deus.